Eu queria reler aqui um trechinho aqui da matéria do Globo Esporte, que eu acho que é interessante. Você leu, estava aqui revendo aqui, né? É muito interessante. Representantes de diferentes tribos rubro-negras entendem que o grupo ter tido sua primeira folga somente no 29º dia de trabalho do treinador, Sampaoli, após o empate 0-0 no Fla-Flu da Copa do Brasil, foi um erro. Por que foi um erro? Por que foi um erro? Né? Ele botou os caras 29 dias treinando. Sabendo que o time estava mal. Ele mesmo falou, se eu vim é porque o time está mal. Eu quero botar os caras em forma. Não vai ter folga, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Então joga, recuperação no dia seguinte, treinamento mais leve, depois mais intenso, tentar colocar os caras em condições. Não é um erro. Pô, mas os caras que querem ter folga, tudo bem, tira essa folga depois. Já tiraram alguns, né? Os que chegaram depois não, mas os que já estão do ano passado tiraram 42 dias. Eles estão devendo folga pro Flamengo. Se você for analisar o pé da letra, tiraram 42 dias. Quem tem a obrigação de dar 42 dias de férias para um profissional? Não, e o Vampeta falou que estavam reclamando também da intensidade dos treinos. Então, eles querem o quê? Pô, mas reclamar da intensidade, hoje em dia o futebol é intenso. Os que jogaram na Europa reclamavam lá, na Europa, lá, dos caras lá. Quem jogou no Atlético de Madrid, que nem o Felipe Luiz lá, reclamava do Simeone. Porque ninguém pergunta também, né? Deve ser facinho, Quase né? acabou. Deve ser facinho trabalhar com o Simeone, né? Não deve encher o saco de ninguém, né? O Antônio Conte no Chelsea com o Davi Luiz devia ser uma leveza total, né? Com o Diego Costa. Pois é. A gente viu. Aí continua aqui, ó. Outro fato que causou incômodo foi a obrigatoriedade de ir do aeroporto para o Ninho do Urubu na madrugada posterior ao empate 1-1 com o Racing na Argentina. No ônibus, que levou a delegação para o treinamento matinal, pôde-se escutar algumas manifestações contrárias. Ou seja, eles jogaram contra o Racing, ficaram com o meia mais um jogo com o meia mais, não ganharam o jogo, quase perderam, que o Racing teve uma chance de fazer um gol, bola na trave no final, né? Quase perderam o jogo. O técnico botou todo mundo para voltar, para no dia seguinte ganhar tempo, treinar e vambora, né? E os caras estão no ônibus, não, quer dormir no meu bercinho. Que é isso, meu irmão? Tá insatisfeito? Vai lá então, fala com o Marcos Braz. Tem um monte de gerente lá, fala com o gerente. Olha, eu não quero jogar mais no Flamengo. Ah, não, aqui a gente não folga. Fala. Aí fica mandando recado via não sei quem. Repito, não estou questionando os colegas. Pelo contrário, é ótimo que eles tragam esses pensamentos. Eu estou tentando me aprofundar aqui. O que significa isso? Qual o direito que o jogador tem de ficar de mimimi porque teve que treinar numa situação em que eles estão devendo a torcida? Porque o patrão é a torcida, gente. O patrão não é o Landim. O Landim, ele está ali no cargo. O patrão no clube de futebol é a torcida. Sem a torcida não existe nada. Se não tem a torcida do Flamengo, o Flamengo não faturaria 1 bilhão nunca. Nós estaremos aqui falando do Flamengo. Porque tem muita torcida. Então o patrão é o torcedor. E o torcedor não está nada satisfeito, né? O patrão não está legal, o patrão não está feliz. Se o patrão decidisse, de repente, muita gente ali nem estaria mais no Flamengo. É que o patrão aí não tem poder de decisão. Quem decide são os dirigentes. Aí continua. Sampaoli também enfrenta alguma resistência por sua decisão de esticar a corda no aspecto físico. Como entendeu que o time estava muito aquém do esperado, tem exigido muito do elenco nas atividades que, em alguns momentos, excedem o esperado, olha que nome pomposo, pelo Departamento de Saúde e Performance do Flamengo. Por que o Departamento de Saúde e Performance do Flamengo não entrou em ação quando deram 42 dias de folga, né? De férias, para dizer, peraí, não, a gente precisa voltar depois do 30º dia para começar o trabalho. Para quem não entendeu, quando os jogadores voltam no dia 2 de janeiro, e o Vanderlei foi que fez inclusive essa conta, eles completaram no dia anterior 42 dias de férias. Se eles voltam depois do 30º dia, eles teriam o quê? Mais 12 dias de trabalho e não de férias. O Vitor Pereira assumiu só em 2 de janeiro, porque ele tinha um contrato com o Corinthians até 31 de dezembro. Mas desses 12 dias antes da chegada do Vitor Pereira, o time poderia ter feito já todos os exames médicos, que são de rotina, né, no início da temporada, e o Mário Monteiro, que foi preparador físico dos tempos do Jesus, que estava voltando e já saiu, contratado pelo Flamengo, não como integrante do time do Vitor Pereira, né? O Flamengo trouxe o Mário Monteiro e falou, Vitor Pereira, o preparador vamos tratar, tudo bem, beleza, tal, a equipe, mais os meus auxiliares aqui, o time que trabalhou com o Vitor Pereira no Flamengo era diferente do time que trabalhou no Corinthians, a equipe. O Vitor Pereira encontraria um time com 12 dias de trabalho físico. É o outro estágio, né? Aí, 13 dias depois da chegada dele, menos de 13 dias, ele estava jogando contra a Portuguesa completo, no Carioca. Por quê? Mais 13 dias ele tinha o Palmeiras na Supercopa. Então ele teve que queimar etapas, ele teve que acelerar o processo. O cara não teve pré-temporada, porque 12 dias foram jogados fora. Os jogadores queriam as folgas e os dirigentes deram as folgas. E o Departamento de Saúde e Performance deveria ter reclamado naquele momento. Peraí, não, isso aqui dentro do planejamento profissional racional não é legal. Nós temos um prazo, a Copa do Mundo deu a todos os clubes um período grande de trabalho, né? E nós temos que aproveitá-lo. Por que o Departamento de Saúde e Performance não interferiu? Ah, porque aí interferiu no desejo dos atletas de ter 42 dias de férias. É muito fácil, gente, você juntar Lé com Cré e perceber isso, que traduzir o que está escrito aqui. É isso. E o preparador físico, o Mário Monteiro, reclamou.
Reclamou porque o Ele São Paulo reclamou. deu umas cornetadas. O São Paulo nele. deu cornetada na preparação Eu física. acho injustas por essa razão. Ele também não teve a condição adequada de trabalho. Acho que o São Paulo foi injusto com ele, ou talvez não conheça esses detalhes que a gente está esmiuçando aqui. Ele foi prejudicado no trabalho dele também. Ah, mas ele aceitou. Pô, o cara aceita, tenta fazer o trabalho. Ou seja, o departamento Mas não médico foram também tem que ser condições questionado. iguais. Porque há Todo mais de um ano que o Flamengo não tem um departamento médico vazio. Sim. Foram mais de 16 jogadores que passaram recentemente pelo Como era departamento elogiado médico. em 2019, né? Você lembra que o jogo do Grêmio, o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, saíram machucados Arrascaeta e Felipe Luiz. Alguns companheiros até já disseram que eles não jogariam a partida de volta. E os dois jogaram. Voltaram e jogaram até o final da temporada, continuaram jogando. Então eu vi muitos elogios à época para o departamento médico. Agora, de fato, já de algum tempo para cá, eles são criticados. Mas esse departamento de saúde e performance, que eu acho que envolve o departamento médico, né, creio eu, né, deve ser chefiado pelo médico do Flamengo, poderia É o mesmo médico, Mauro? É o mesmo médico. É o mesmo médico. Que tinha os métodos revolucionários. Isso, falava-se muito isso lá, na época, né? Então, ele deveria ter entrado em ação. O Flamengo jogou fora, gente, 12 dias de ouro, assim. Porque o Flamengo, ao contrário de outros times que jogaram só o estadual, no caso do Palmeiras teve a Supercopa, mas é um jogo. O Flamengo teve, logo no começo do ano, além do estadual, a Supercopa, o Mundial de Clubes e a Recopa. Então, assim, tinha jogos que valiam taça. E o Flamengo jogou 12 dias fora, no lixo. E o Mundial vale uma taça muito importante. Eu sei que você não acha. Não. Mas é importantíssimo. Eu acho que não é tão importante quanto a Libertadores, é a minha opinião. Mas para a torcida é importante. Então, não importa. O patrão é a torcida, não importa o que eu penso. E quando o Vitor perdeu para o Hilal, ali ele caiu. Cara. Ali ele não ia ter mais sossego, só se ele conseguisse algo assim, fantástico. Aí ele caiu ali acho que era o quarto ou quinto jogo dele. Ali ele já estava condenado, ali ele estava fora. E é o que a gente fala, né, Vander, Flávio, 50 mil pessoas no YouTube, deixa o seu like, é muito importante pra gente. Agora, é o que a gente fala, né, o jogador reclamando de trabalho. Não pode, aí eu concordo com o Mauro. Talvez a única que eu acho que num outro emprego alguém pudesse reclamar é essa de chegar na madrugada e ir direto pro Ninho do Urubu. Também, não, mas é uma que daria reclamações. Não estou contestando você, Sim. não. A minha reação não é essa. Daria reclamações até em outros empregos. Agora, em outros empregos, ninguém reclamaria. 29 dias seguidos trabalhando, tá bom. Tem que ficar, vamos trabalhar. Até porque foi o que o Mauro falou. São 29 dias trabalhando, mas geralmente você treino da manhã. Você chega 7, meia, 8, você sai meio-dia. E alguns técnicos gostariam que fosse nesse horário que você falou. A imensa maioria aceita, digamos assim, o desejo dos jogadores e faz num horário mais avançado. 10 horas, às vezes não, às 11, porque eles fazem o intenso como é... Não, mas o que eu tô falando, Wander, é que não é também um dia de trabalho de 12 horas, como em muitos empregos. Você trabalha ali de 8h30 até meio-dia, 1 e vai pra casa. Exageradamente. Então não tem muito você mistério. ainda tem que fazer um processo, não sei do que, até as 2 da tarde. Acabou. Você acordou às 9 da manhã, você trabalhou lá treinando, porque é o seu trabalho, até as 2 da tarde, saindo do clube, e você tem a tarde inteira, a noite inteira, para você não ir para o brega, porque senão você perde todo o congestionamento, todo o condicionamento, evidentemente. Você tem que se transformar com muito sacrifício, entre aspas, numa vida de atleta por um período até você estar nos trinques. É assim que funciona. Agora, isso incomoda? Incomoda, atrapalha a sua vida social? Eu não sei, eu não conheço exatamente isso. Mas que incômodo é esse? Sair de um treino, de um jogo que vocês não foram bem, tá certo? Não foram bem. E vamos tentar melhorar, vamos lá para o nosso QG. Eu não vejo nenhum crime isso, sabe? Motivo de uma rebelião. Eu não vejo. Realmente é um negócio muito complicado. Eu vou insistir nessa figuração que eu faço. Os treinadores, badalados e não badalados, são reféns. Depende, eles são um refém de plantão. Se agradar, se ele for muito doce, se ele fizer quase tudo que os jogadores desejam, ele é um refém que vai continuar lá. Se ele for um cara que é mais durão, exige um profissionalismo maior, se ele não tiver vários escalões, ele vai tomar um bico nos fundilhos rapidinho. Se não for, demora um pouquinho mais, até o momento dessa turma dar o bote. É assim que funciona, só pegar e acompanhar a história. Não tem... ninguém... O Guardiola, que foi citado aqui, é um Guardiola. É o Guardiola. Você quer blindagem maior para qualquer cartola ou qualquer cartolagem do que ter o Guardiola?
É o caso. Ele ganha muito também, né? E trazendo. Não, claro, mas por isso. Trazendo para o nosso quadrado aqui. Você quer blindagem maior no Palmeiras do que o Abel Ferreira? Você passa dias aqui, Asmar, apresentando o programa e nem cita o nome da Leila Pereira. Não se fala problema político no Palmeiras. Por quê? Ela tem 67% do conselho. Não tem problema político. Zero, não tem. Mesmo que a lambança que ela faça, qualquer uma, tá certo? Não tem oposição. Desde que ela chegou, é o Abel. Desde que chegou, é o Abel. Os pepinos, a rota de colisão entre ego A contra o ego B, o Abel resolve. Já foi destacado aqui por vocês, que alguns jogadores, não importa qual tenha sido o motivo principal, saíram do grupo. Outros aceitam por quê? O time está ganhando, cara. Reserva fica no banco e, que legal, não tem um banco melhor do que esse aqui. É lógico, o time está ganhando. Quando joga mal, ganha. Quando joga mal, perde apertado. Mas aí tem a expectativa e esperança que no próximo jogo vai ressurgir. Essa tem sido a vida do Palmeiras. Tem garotos lá que já estão valorizados para valer. Teve a sua joia aí, já que vai entrar um checaço que não tem tamanho. Então, essa é a vida do Palmeiras. Agora, essa situação, Flávio, do físico também, né? Vamos falar do físico do Flamengo. Por quê? Porque trabalho intenso. Todo jogador fala que sonha jogar na Europa. Eles acham o quê? Que eles vão jogar na Europa e o treino vai ser mamata. Que o treino vai ser fácil. Aí é o que eu falo, jogador reclamar de treino intenso. Não dá nem pra acreditar. A vida do cara é o físico. A vida do jogador de futebol, claro, é a técnica, é o dom que ele teve pra jogar futebol e ele chegou lá pelo seu talento, mas e o físico? E aí um jogador falar que o treino tá sendo intenso, ele tem que ter o treino intenso. Se um jogador reclama pra mim, eu sou dirigente, o treino tá muito intenso, eu vou falar, que bom, vou elogiar o treinador. Vou elogiar o treinador que tá tirando o couro de vocês. E a gente sabe que ninguém é burro. Que nenhum preparador físico que tá lá é insano. Vai dar um treino que vai lesionar seus jogadores. Se tá lesionando, pode ser também porque o jogador não tá se cuidando. Que tá fazendo um treino muito forte, sem dormir, sem se alimentar direito. Não dá também pra gente ficar aceitando reclamação de jogador que tá tendo treinamento pesado fisicamente. A gente falou isso no Corinthians, quando o Vamp falou aqui que estavam reclamando da preparação física do Vitor Pereira. A gente questionou do mesmo jeito. E tem que questionar os jogadores do Flamengo. Tem que treinar intenso, sim. Ficar reclamando 29 dias de treino, ficar reclamando que o treino tá intenso. E, como disse o Mauro César, não reclamaram quando tiveram 42 dias de férias. 42 dias de férias. Eu não lembro de ter visto isso no futebol nos últimos anos. Não sei se na época de vocês era normal. Eu nunca vi 42 dias de férias para um time de futebol. E aí não reclamaram. E agora querem reclamar que o treinamento é intenso. Eu acho assim, até cara de pau, jogador reclamar de intensidade de treino físico, Flávio Prado. E já a gente vai falar aqui sobre a insatisfação do ex-preparador físico do Vitor Pereira, né, o Mário Monteiro, que ficou brabo com o Sampaoli sobre as críticas da preparação física. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Fala, Flávio. Então, quando a gente fala, eu falo faz muito tempo isso, né? Que o que se joga aqui não é o que se joga na Europa. É muito diferente. Uma coisa para outra. O nível de jogo é muito diferente, passa muito pela intensidade. E lá não se pergunta para o jogador se ele quer fazer assim ou quer fazer de outro jeito. Faz e acabou. Não há nem diálogo. O cara vai e coloca o que tem que ser feito, o jogador faz treinamento intenso. Isso começou já há algum tempo, né? Mas a gente lembra bem a época do Mourinho, né? Quando ele trouxe aqueles treinamentos da Universidade do Porto, periodização, uma série de situações que eles criaram que fez com que o condicionamento físico do jogador passasse a ser feito num treinamento mais rápido e mais intenso, mais forte, que é o que está sendo colocado aqui. Quando você traz técnicos de fora, com outra cabeça, menos paternalista, aliás, nada paternalista, não tem que haver paternalismo. Ali ou você quer profissional, ou você quer paternalismo. O Brasil entrou faz muito tempo na história do paternalismo, sempre foi assim, só que quando a Europa profissionalizou, o Brasil ficou para trás. E hoje o Brasil está anos-luz para trás, porque continua com a mentalidade amadora do paternalismo, da superproteção. Se isso mudar no Flamengo, vai ser muito bom. No Palmeiras, a gente já explicou aqui, o Abel ganhou muito rápido, ele ganhou autonomia para fazer do jeito que ele quer.
Então, enquanto ele estiver ganhando, tá tudo bem para ele. O Flamengo, com essas mudanças constantes, sem dar respaldo para quem quer profissionalizar, acaba não conseguindo. E aí gera esse tipo de situação. É uma questão de você ser profissional ou você ser paternalista. Futebol brasileiro é paternalista. E aí você vê o nível de jogo. Futebol europeu é profissional. Você vê o nível de jogo. O Mário Monteiro, ele disse o seguinte, Bruno, ele falou, não concordo de jeito algum com essas críticas do Sampaoli sobre a preparação física, porque nós sempre treinamos com alta intensidade. E o Flamengo, acima de tudo, tem um departamento altamente qualificado, com muita gente competente, onde sempre monitoramos os nossos treinos. E segundo, acho que isso é uma forma dele fugir às suas responsabilidades e estar sempre a atacar o preparo físico. É preciso relembrar que o preparador físico que em 2019 ajudou o Flamengo a conquistar tudo foi o mesmo preparador dessa última passagem, que é ele. Sim. É ele próprio. E era realmente uma baita preparação física. Não vencemos por variadíssimas razões. Todos nós em conjunto temos que entender o problema e assumirmos o compromisso. Depois eu quero ouvir o Mauro também. Ele que foi preparador do Jorge Jesus e era muito elogiado, tá? O Mário Monteiro, ele foi muito elogiado, que o Flamengo tinha um ritmo muito intenso com o Jorge Jesus, poupava pouco, eu sei que o Mauro lembrou que poupava, assim, alguns nomes, mas não poupava tanto na época do Jorge Jesus. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, o Mário Monteiro, que foi o preparador físico do Jorge Jesus em 2019, super elogiado, e foi o preparador físico do Vitor Pereira, ficou brabo, que o Sampaoli questionou a preparação física. E disse que o Sampaoli está colocando a culpa no físico para tirar suas responsabilidades. Bruno e depois Mauro para falar sobre esse desabafo do Mário Monteiro. Acho que é natural que é uma defesa dele, ele defendendo o trabalho dele, né? Porque ele era o preparador físico agora com o Vitor Pereira, né? Então o Sampaoli assumiu já no meio do caminho e ele não vai assumir. A gente fez um trabalho ruim e nem sei se eles fizeram um trabalho ruim, eu não tenho conhecimento para dizer isso. Acho que tem vários fatores que a gente já falou aqui, essa questão das férias, os próprios atletas também têm que se preparar, porque realmente dá a impressão, e aí, repito, eu não tenho os dados científicos para dizer sobre essa questão física e médica, mas para quem vê os jogos do Flamengo, dá a impressão que esse time não está bem fisicamente mesmo. O time cai no segundo tempo, tem muita lesão, tem muito problema médico no Flamengo esse ano, então dá essa impressão. Que o departamento médico não fica vazio. Sim, é muita coisa. Esse ano acho que foram mais de 30 contusões e estamos aí chegando em junho. Então é muita coisa, né? Claro que a gente não tem todos esses dados e não tem, acho que esse conhecimento para avaliar qual foi o erro da preparação física, qual foi o erro, eventualmente, do departamento médico, qual o erro nessa parte física do clube, mas dá a impressão que está mal. E o Sampaoli fala que ele não está conseguindo tirar dos jogadores o que ele quer na parte de intensidade que entra nessa parte física. Então, nem acho que seja necessariamente a comissão anterior trabalhou mal, o preparador físico anterior trabalhou mal, mas que há um problema, acho que tem um conjunto aí dos atletas, da diretoria do período de férias, mas que esse time dá a impressão clara para quem assiste que está abaixo do que devia na parte física, isso dá essa impressão. Se você for recuperar, Bruno, Santos machucou, Varela machucou, Mateuzinho machucou, Felipe Luiz machucou, sim. Fabrício Bruno machucou, Léo Pereira machucou, Davi Luiz Arrascaeta não melhorou. Thiago Maia machucou, Arrascaeta machucou, Everton Ribeiro machucou, Pedro machucou. Tudo isso recentemente. Estou falando recentemente. Sim. Gerson machucou, Marinho machucou. É muito jogador. Todos machucaram. Matheus França, que é moleque, machucou. Então, claro que deve ter aí algum tipo de erro, né? Algum erro tem. Não sei se é na preparação física, no departamento médico, sim. Fisiologia. Eu acho que, assim, é difícil falar sobre esses aspectos, porque, assim, os aspectos médicos, né? Não somos médicos, não somos especialistas na área, a gente não conhece. Eu acho que o calendário também gera muitas contusões, muitos times sofrem com isso, não é só o Flamengo. Eu acho que o departamento médico pode ser questionado quando ele demora a recolocar o jogador em condições, né? Em lesões que normalmente levam menos tempo. Mas também depende do jogador. O jogador tem que se cuidar, ele tem que fazer o tratamento direito, tem uma série de outras questões. Eu acho que, assim, o que me chama mais atenção é a questão física. Porque forma física, como é que você entra em forma? Treinando e se condicionando. Se você tem uma equipe de preparadores eficiente, você está saudável, você não está contundido,
Por que não está em forma? Por que não consegue terminar um jogo inteiro? Esse é um ponto que me chama mais atenção. Por que todo jogo morre no segundo tempo? O que acontece? Eu acho, como leigo, tá, conversando com as pessoas, tentando entender, que ainda pagam pelos 42 dias. Por quê? Porque não fizeram a base, a preparação. O que se faz na Europa, né? O Flávio falou do futebol europeu, eles têm uma pré-temporada mais longa. O que eles fazem na pré-temporada? Primeiro, uma preparação física para o jogador ter condições de suportar a temporada. Em geral, os grandes clubes viajam para a Ásia, lá eles fazem vários jogos, mas são jogos amistosos, sem aquela intensidade, a cobrança de um jogo valendo alguma coisa realmente importante, aqueles torneios dos patrocinadores e tal. Você faz várias substituições, você pode mexer bastante no time, o cara que está no início da temporada sentiu uma dorzinha, você tira do outro jogo e vai levando. São jogos realmente numa outra rotação, né? E você vai preparando os seus jogadores ali para depois fazer uma manutenção o ano inteiro. Você faz a manutenção. Então o início é muito importante, que é o que vai dar uma base nessa parte final para todos os atletas. Eventualmente alguém volta um pouquinho fora do peso depois das férias, você tem aquele período de alguns dias para comer uma alfacezinha, uma salada e perder um pouco de peso e conseguir chegar na balança no patamar ideal. Então são várias situações que a pré-temporada é muito importante por isso. O Flamengo jogou fora a sua pré-temporada. No caso específico, pelos títulos que poderia ganhar no começo da temporada de 2023, eu vou mais longe. Eles poderiam ter tirado até menos de 30 dias de férias e voltado mais cedo para se preparar e depois o clube pagaria isso. Data FIFA no ano que vem, sei lá. Se você pensar, cara, voltar um dia antes, tudo, se fosse preciso, pode ganhar o Mundial, pode ganhar a Supercopa, pode ganhar o Carioca, pode ganhar a Recopa. Imagina se a gente ganhar 2, 3 desses títulos. Se nós ganharmos os 4, olha o sucesso que vai ser, o time campeão da Libertadores. E se enfileirasse conquista, te entra na história do clube e tal. Cara, até pela ambição profissional, né? Os caras que não, eles ficaram 42 dias de férias. Enfileirou fracassos. Enfileirou fracassos, mas é muito fácil de entender. E aí quando entra um técnico novo, ele foi meio que caiu naquela malha ali. Aí o que acontece? Aí vem a torcida, parte da mídia. Eu acho tão ingênuo isso, cara. Ah, o técnico é ruim. Aí aponta pro técnico. Ah, o cara não sabe nada. Não é isso, é evidente que não é isso. É evidente que não é isso. Não tem técnico que dê jeito numa situação como essa. Então o Flamengo paga caro por isso até hoje. E aí o atual treinador, acho até que eu repito que ele... Não acho correta essa crítica ao Mário Monteiro, porque acho que ele também foi vítima desse mau planejamento que não foi dele, ele não estava no clube quando isso foi decidido, né? Teve que dançar a música que estavam tocando, mas ele está tentando consertar, tentando corrigir e botar o time em forma. E a maneira que o seu preparador físico vê de colocar em forma é botando a turma para treinar todo dia. Imagino que com cargas diferentes, com treinamentos específicos para cada momento. O dia seguinte ao jogo é uma coisa, o outro dia é outra, e por aí vai. Mas trabalhar agora intensamente me parece que é o óbvio, é o mínimo que eles podem fazer. Sempre lembrando o seguinte, o que o jogador do Flamengo está pensando, está sentindo, está de mimimi no ônibus, pouco importa. Importa é eles entregarem ao torcedor o que o torcedor espera. E como é um elenco muito caro, com investimento muito alto, a régua é lá no céu, é lá em cima, e eles têm que entregar isso. A palavra que deveria nortear o elenco do Flamengo no futebol brasileiro deveria ser uma só, excelência. Tinha que estar pintado lá no CT. Nós temos que trabalhar aqui pela excelência. O que é excelência? É o que mais se aproxima da perfeição. Se não for isso, não serve. Deveria ser assim. Os grandes trabalham assim, em qualquer modalidade. Estava vendo uma entrevista outro dia do LeBron James. Teve um jogador grego, tem um nome complicado, eu não consigo nem lembrar o nome dele. Antetokounmpo. Isso, ele mesmo. Antetokounmpo. Do Milwaukee Bucks, que foi a melhor campanha na NBA e foi eliminado pelo Miami, que ontem se classificou para a final contra o Denver Nuggets. Ele deu uma entrevista, muita gente achou lindo. Não, porque o fracasso, isso não é um fracasso. Finalizou. Aí ele chega pro repórter e fala, se você não faz uma boa matéria, você fracassou. Gente, melhor campanha da NBA, NBA é mata-mata. Vai jogar com o time da pior campanha dos classificados. Foi 4-1, se não me engano. Quase uma varrida. Perdeu, foi eliminado. 4-1. 4-1, então foi quase uma varrida. Isso não é um fracasso, isso é um enorme fracasso. Porra. A palavra aqui no programa seria vexame. Um vexame, um fracasso. É um fracasso retumbante. Você fez a melhor campanha, pegou um time que vinha numa campanha ruim e você foi cuspido da competição. Num esporte de alto nível, o cara tem que assumir, nós fracassamos. Fomos mal. Imagina se o torcedor desse time está feliz lá. O cara ficou o campeonato inteiro. 2002, o Brasileirão, São Paulo e o Santos. São Paulo, a melhor campanha. O Santos veio, sapecou o São Paulo. Claro que foi um fracasso, não adiantou nada fazer aquela campanha toda. O campeão brasileiro foi o Santos depois. Pergunta ao torcedor do São Paulo, quando ele lembra de 2002, se ele não acha que foi um fracasso. É evidente que foi um fracasso. Você faz uma campanha espetacular e na hora do mata-mata ali você entrega para um adversário que vem fragilizado.
Aí isso viralizou, porque a rede social hoje tem essas coisinhas bonitinhas. Ah, não, olha só, que não sei o quê. Aí o LeBron James, essa semana, eu vi um vídeo dele que ele foi perguntado, algo parecido, e falou, não, eu jogo para ser campeão. Eu não gosto de ficar fora da final. Eu não me contento em fazer uma final de conferência, no caso da Conferência Oeste. Eu quero ser campeão. Ou seja, o LeBron James, ele não usou a palavra, mas ele admite, foi um fracasso do Los Angeles Lakers, porque ficou pelo caminho, foi eliminado. O cara é só o LeBron Dortmund, James. né? É um Dortmund no domingo. Aquilo é o quê? Aquilo é um fracasso. Fracassaço. É um fracasso. Aliás, assim, eu achei aquilo um negócio tão impactante, assim, o silêncio no estádio e a forma como, né, tudo ficou, parecia que tinha morrido alguém. Assim, foi uma apunhalada na torcida, né? Era uma dor tão profunda que aquelas pessoas estavam sentindo que elas não conseguiam reagir. O técnico chorando, o Roy chorando, um negócio horroroso aquilo, um negócio muito tanto que ninguém falou do Bayern, que é mais natural do mundo, o Bayern ser campeão. O fato jornalístico ali foi a dor daquelas pessoas, mais de 80 mil pessoas sofrendo profundamente. É que Dortmund parou, né? Com um resultado... Certos queriam ser campeões. Porque tinha tudo para isso. Ainda teve um pênalti pedido pelo Haller que venceu um câncer. O cara fez gols importantes na partida anterior, na vitória anterior, que colocou o time nessa condição, mas é um fracasso. Eles têm que admitir, nós fracassamos, não tem outra palavra. E é isso, clubes como o Flamengo e outros, acho que é o caso do Palmeiras também, tem estrutura, paga em dia, tem bom jogador, tem dinheiro para contratar. O elenco do Palmeiras não é baratinho como o pessoal pensa não, hein? Não. Você às vezes fala, não, porque o Flamengo, não, o Palmeiras também investe muito no futebol dele. Os jogadores não são baratos. E não custam barato, tem ótimos salários. Quando renova, então? São salários altíssimos. Talvez o Dudu seja hoje o maior salário do Brasil. Inclusive, merecido, porque ele é o melhor. Jogador Ele é o maior jogador do Palmeiras, na minha opinião, dessa era de títulos. Participou de quase todos eles. Dudu do Palmeiras é uma história espetacular. Tem que ganhar o salário que for. Mas o que ocorre? Isso é fracasso. E você tem que lutar contra o fracasso. O oposto é você buscar a excelência. O que não for isso não serve, gente. É o que o Bruno falou. O Flamengo tem a obrigação de jogar todo brasileiro e brigar pelo título. Não tem a obrigação de ser campeão sempre, porque existem outros adversários importantes. Mas brigar pelo título. Ano passado, certo era que o Palmeiras campeão, o Flamengo está ali brigando para ser segundo, do máximo terceiro, a poucos pontos, chegar nas últimas rodadas com possibilidades. O Dorival nem teve culpa disso, ele fez a escolha correta. Eu até critiquei aqui, depois retirei minha crítica, ele estava certo. Ele priorizou as Copas e foi campeão. Não dava para remar nas três. Ele foi corretíssimo, corretíssimo. E isso para mim é muito claro hoje. Eu acho que é o grande legado dele. Ele escolheu as Copas porque viu que ia ser difícil acompanhar o Palmeiras e tentar brigar nessas frentes. O Palmeiras perdeu 3 jogos. Mas antes dele, os jogadores estavam lá. E não foi o Paulo Souza que perdeu os jogos sozinho. Eles perderam aqueles jogos todos. E alguns jogos foram eles mesmos que perderam, não foi o Paulo Souza. O Paulo Souza ficou até os erros dele, mas eles estavam em campo. Então, eles fizeram com que o Flamengo não pudesse brigar pelo título. E eles continuam lá, no ônibus, chateados, porque o ônibus não vai levá-los para a casinha, vai levá-los para o CT. Perdeu para o Fortaleza Lanterna em casa. Exato.